Estamos dando início à série Introdução aos Documentos da Igreja Católica, promovido pela comunidade católica Apacentai, com o intuito de promover e propagar ainda mais os ensinamentos e as orientações da Santa Igreja. Nesse sentido, iniciamos a nossa série com o documento Deus Caritas Est, Deus é Amor, documento do início do pontificado do nosso Papa Emérito Bento XVI, em que ele reflete acerca do mandamento do amor. Ele reflete sobre o campo semântico da palavra, sobre a sua reflexão teológica filosófica e sobre o mandamento eclesial, de maneira concreta, do amor ao próximo. Nota-se que ele reflete sobre uma demanda urgente, própria de seu tempo, mas que também já era levantada pelo seu antecessor João Paulo II, quando eles nos propunham sermos autores de uma civilização do amor. Portanto, o Sumo Pontífice ele está sensível a uma urgência de seu tempo, diante dos conflitos civis, diante da grande violência que se alastra pelo mundo, diante da necessidade de nós cristãos católicos também colocarmos em prática e de maneira sistemática o mandamento do amor. Esse documento ele está dividido em duas partes, coesas e intrinsecamente relacionadas entre si. A primeira parte, que é sobre o mandamento do amor na história do homem, na história da salvação, ele propõe que a palavra amor tem um enorme campo semântico e ele vai destrinchá-la a partir de três nomenclaturas, do eros, do ágape e do filia. O eros como aquela reflexão filosófica do amor já dada na antiga Grécia, que é a paixão, o desejo entre o homem e a mulher. Com relação ao ágape, que são aí os dois termos em que ele mais se aprofunda, ele propõe o ágape como uma novidade do cristianismo, uma novidade que completa de maneira sistemática o conceito de eros. Contudo, a igreja ela recebe e é vítima de uma enorme crítica porque o termo ágape ele é visto de maneira negativa, porque entende-se, e ele é proposto lá já no Antigo Testamento, entende-se que o ágape ele veio sucumbir, ele veio sobrepor a palavra eros, já que o ágape é uma proposta de amor de oblação, enquanto eros se dá no relacionamento, no amor do homem e a mulher. Contudo, Papa Bento XVI ele já vem neste documento, na sua primeira parte, dizer que, contudo, não é uma proposta de sobrepor o eros, de sobrepor este amor, mas uma proposta de completá-lo. A proposta, portanto, é de que eros e ágape eles se completam, eles tornam-se ali um elemento coeso, um elemento só, e que relaciona-se entre o amor do homem e a mulher, mas de sobremaneira se relaciona ao amor de ambos a Deus e de Deus a ambos. Então, nesse contexto, a gente pode rebater uma crítica que inclusive é apresentada na obra, uma crítica do filósofo alemão Nietzsche, de que o cristianismo teria dado de beber veneno ao eros e que este não teria morrido, mas degenerado em vício. E vemos que, nesse sentido, a crítica é uma crítica falsa ou mesmo uma crítica equivocada, porque a proposta da igreja é de que o eros não se sucumba, de que o eros ele não se dê somente no ato sexual, de que o eros ele possa transcender esses elementos e que ele não possa ser dessa maneira banalizado. Portanto, o eros ele não é visto como algo ruim, mas ele também não pode ser visto de maneira nenhuma relacionando somente ao ato sexual. Então, nesse contexto, o Papa Bento XVI ele nos apresenta nessa primeira parte da carta encíclica, nos apresenta o eros como o amor que se completa no ágape, o amor de oblação. Portanto, o amor entre o homem e a mulher não pode ser banalizado, não pode ser algo descartável, não pode de maneira nenhuma ser acrescento ou subsídio dessa cultura do descartável, dessa cultura do desapego, onde as relações elas se rompem com a mesma fragilidade ou com a mesma velocidade com que elas surgem, propagando ainda mais essa cultura do provisório, essa cultura do descartável tão criticada pelo seu antecessor João Paulo II. Então, nesse sentido, o eros ele é visto como complemento do ágape e vice-versa, para que possam ser aí de fato vivenciado esse amor entre homem, mulher e Deus. Já na segunda parte, chamado Caritas,
Na segunda parte, o Papa Bento XVI ele vai falar sobre a necessidade e a urgência do mandamento do amor, sobre a urgência desse mandamento ele ser exercido e de sobremaneira ser exercido de maneira eclesial pela Igreja. Contudo, ele apresenta aí a série de momentos em que a Igreja ela pôde ser concisa e incisiva na prática desse mandamento do amor. E aí a gente pode pontuar as diversas obras de caridade mantidas pela Igreja, a gente pode pontuar também as diversas iniciativas que até hoje na nossa contemporaneidade a Igreja tem a fim de sempre salvaguardar a pessoa humana e a sua dignidade. Então, nesse sentido, é urgente para nós cristãos católicos a prática desse amor ao próximo. Nesse sentido, existem duas dimensões. Quando Cristo ele diz, amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. Primeiro, do amor ao próximo e depois do amor a si mesmo. Então, nesse sentido, é necessário nos amar, é necessário amar ao próximo, valorizar a dignidade humana. Portanto, é necessário nos opor de maneira prática e incisiva quanto a tudo que tem sido proposto na contemporaneidade, como o relativismo, como a banalidade das relações. Então, não devemos de maneira nenhuma propagar essas relações descartáveis, essas relações líquidas, flexíveis demais, a ponto de as pessoas serem incapazes de criar relacionamentos interpessoais duradouros. Pelo contrário, a Igreja, o Sumo Pontífice nessa encíclica, eles nos chama a estarmos atentos, estarmos sensíveis à prática do mandamento do amor. Seja ela de maneira concreta, na dimensão eclesial da Igreja, junto à Igreja, ou seja ela também nas nossas relações interpessoais no dia a dia, com o próximo, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Mais que nunca, essa encíclica, mesmo datada de 2005, ela se faz necessária e devemos refleti-la diante dessa cultura do provisório, eu repito, dessa cultura do relativismo, dessa cultura dos relacionamentos líquidos, tal como temos visto. Portanto, valorizar a pessoa humana é amar a ela primeiro, é notar nela as dimensões semânticas da palavra amor, notar nela a dimensão deste mandamento que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo.